assim. E assim, e nessa mudança para ir para alta performance no fitness, você tem visto, tá conseguindo acompanhar os resultados, tem visto o resultado, tem aquela pessoa que você tirou de casa, começou a fazer academia e está sentindo resultado nessas pessoas aí? Não, com certeza. Ó, eu tenho um caso legal, assim, que é de uma família, na verdade, que eu comecei a treinar no período da pandemia. Eles treinavam na academia, veio a pandemia, falei assim, tá, e agora? Sai da academia. Né? No caso, a Lu, que é a matriarca da família, né? Ela treinava na academia e ela se viu nessa situação. E ela falou, e agora, o que eu vou fazer? Ela me contratou como personal. Falou assim, ó, só que, mano, você vai ter um desafio que você vai treinar a família inteira, cara. Eu treinava ela, treinava as duas filhas dela, as gêmeas, eu treinava as duas sobrinhas e mais o afilhado. Treinava todo mundo e ela meio que montou uma estrutura em casa, né? Barra, anilha, né? Tudo mais. E eu dava treino pra elas. E uma das filhas dela, as gêmeas, é um negócio legal. Porque a família inteira, já faz alguns anos que eu tô acompanhando eles e hoje a gente ficou muito amigo, assim, né? Mas, em específico, uma das gêmeas, ela começou a treinar comigo e ela detestava academia. Odiava. Tinha duas coisas que ela odiava na vida dela, tá? Academia e acordar cedo. As duas coisas que ela tinha esse problema. Só que aí a pandemia foi se desenrolando, acabou a pandemia, as academias voltaram, e aí os meus horários, alguns alunos voltaram, começou a virar um fluxo, e eu tinha que atender elas na casa delas, então eu tinha um deslocamento longo para ir, para voltar. Eu falei, cara, não tá sendo produtivo para mim, né? Comercialmente não tá sendo produtivo. E eu sentei com elas e fui muito honesto, falei assim, gente, pra ficar bom para mim, eu teria que cobrar um valor muito acima de vocês para poder vir atender vocês aqui, por causa do tempo que eu perco. Isso aqui é 1 hora aula a mais, é 1 aula a menos que eu tô dando. Eu falei, eu não acho justo, eu acho que talvez seja mais produtivo se vocês tiverem um outro personal para atender vocês aqui, ou se vocês conseguirem ir na academia. Inicialmente foi uma ideia terrível, porque ninguém tinha, tirando a matriarca, né, a Lu, ela gostava da academia, ela falou, não, vamos embora, mas as meninas não gostavam disso. E a Caroline, em específico, tinha um outro problema, porque ela estava na faculdade trabalhando. E aí, pra casar o horário dela, só tinha um horário. De manhã. 6 horas da manhã. É isso. Só que pra treinar 6 da manhã, você tem que acordar 5, né? Rapaz do céu. Eu já dormi no supino fazendo isso. Por isso que eu não vou pra academia, pra não dormir. Pra não dormir, né? Cara, e aí tava na faculdade ainda, esse fluxo, e a Carol ela aceitou o desafio, ela falou, cara... E é muito engraçado, porque ela até falou, assim, ó, mano, eu vou por você, cara. Tem que... Eu gostava muito. Eu vou por você, cara, porque, ó... E ela começou a ir, e o que eu vi de evolução nisso, cara? A Caroline, nesse período, ela perdeu mais de 16 quilos. Uau! Depois que ela, na academia até agora. Então, vamos lá, foram... Da pandemia pra cá, 2 anos, né? Não, mas é voltou. bastante, assim. Cara, foram 16 quilos. Saudáveis, né? Perdendo saudavelmente, isso. tranquilo, sem pressa. É. Não parou de comer nada que ela gostava. A gente faz um controle, falou assim, cara, maneira um pouco ali, diminui um pouco ali, substitui uma coisa ali, mas ela perdeu peso nesse tempo. E o que pra mim foi o mais impactante de tudo isso? Cara, ela aceitou, antes de mais nada, ela aceitou o desafio de ir treinar 6 horas da manhã, tá? Cara, 6 horas da manhã, falar que tem que acordar 5 já é ruim. Agora, quando eu falo pra vocês, assim, tipo, invernão de Curitiba, assim, Nossa, tipo, junho, frio, julho, chovendo frio. chovendo, cara, é pancada, tá? Caroline, ela tem um índice de falta muito baixo. Ela não falta aula. Enfim, e o que eu percebo de mais legal nesse desenvolvimento? Ela estava na universidade e ela estagiava. E quando ela começou, né, a treinar, ela tinha problema com todos os colegas da empresa. Ela estava numa empresa, ela brigava com alguém, daí brigava com outra pessoa, e aí tinha uma outra situação, e daí a fulana incomodava, daí tinha daí trocou de empresa, daí a outra empresa era pior do que a outra. Ela foi se desenvolvendo, e ao longo desse tempo, foi bem no período que ela começou a treinar cedo. E ela foi se desenvolvendo. E foi indo, e treinando, e a gente trabalhando com os treinos. Hoje, a Caroline, ela chegou numa empresa, cara, ela saiu de estagiária, ela foi contratada, virou auxiliar. Hoje ela é analista na empresa, ela trabalha com comércio exterior.
Ela se formou, entregou a monografia dela, colou grau agora recentemente. Ela começou treinando 2 vezes na semana, ela já aumentou para 3 vezes na semana. Ela treina antes de terça e quinta, agora ela treina segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. Dificilmente ela falta treino, ela perdeu 16 quilos e recentemente eu falei, na época eram 16, hoje provavelmente mais. E eu perguntei pra ela, falei assim, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. O que você acha? Como que você vê a influência da atividade física? E ela falou, cara, se eu não estivesse treinando, provavelmente eu não tinha feito nada disso. Porque a atividade física é uma resiliência muito grande que você cria de você para com você mesmo. Né? Para algumas pessoas é muito natural. Eu, por exemplo, cara, eu durmo super cedo e, cara, eu acordo às 5. Tem dias que eu acordo às 4 porque eu quero ler. Eu falo assim, cara, vou acordar mais cedo hoje, vou acordar às 4, tomar um cafezinho, fazer minha leitura antes de sair de casa. Pra mim não é um grande desafio, mas, por exemplo, os dias que eu acordo às 4 pra ler, pra mim é um dia que eu já comecei o dia ganhando, cara. Eu já começo o dia imbatível, entendeu? Eu já acordo, eu já me sinto assim. Cara, eu já levantei da cama às 4 da manhã, tomei meu café e tudo mais. Dali pra frente, eu consigo fazer qualquer coisa. A minha percepção disso muda. Imagina quando você acorda, você é uma pessoa que não gostava de atividade física, não gostava de acordar cedo. E no caso da Carol, tá acordando super cedo, indo pra academia. E hoje, a percepção dela, ela já me falou algumas vezes, que ela falou assim que o próximo passo dela, ela treina comigo segunda, quarta e sexta, às 6 da manhã, como personal. Ela falou que o próximo passo dela é ir pra academia na terça e na quinta, de manhã, sozinha, pra fazer cardio. E eu falei, acho ótimo. A hora que você estiver pronta para isso, que você sentir que está na hora de fazer isso, você faz. Não vamos trabalhar com essa pressão de você precisa, de ser um caráter punitivo. Quando você sentir a vontade, você faz. Mas ela teve todo um desenvolvimento que ela atribui ao fato dela ter treinado. Porque a resiliência que ela adquiriu ao fazer isso, ela conseguiu transportar lá para o trabalho dela, ela conseguiu transportar para a universidade dela, para os relacionamentos pessoais dela, enfim. Então, a atividade física ela tem esse perfil, né? E hoje ela está diferente, né? Eu falei essa semana mesmo com ela, comentei que a gente tá fazendo o podcast, né? Perguntei para ela se eu podia falar o nome dela. E eu tornei a perguntar para ela, falei, já parou para pensar que talvez se você voltasse lá para a primeira empresa, que tinha dado tudo os B.O., hoje, o que você acha? Ela falou assim, hoje acho que dava certo. Que e eu falei, porque não era a empresa, não eram as pessoas, eu falei assim, era você mesmo. Você mudou a tua postura frente às situações estressoras. Porque você conseguiu treinar o teu corpo para suportar essas situações estressoras. Então hoje, e isso vem muito da atividade física. A atividade física ela não tem um fim nela mesma. É a única das coisas que você vai executar provavelmente no teu dia que você é 100% responsável pela execução e 100% responsivo à execução. Então se você não for treinar, beleza, você não vai influenciar mais ninguém se você não for treinar. E se você for, também não vai influenciar mais ninguém. É só você. A gente tem que ter essa dimensão de autocuidado. Né? Ou talvez não vai se estressar. Mas essa dinâmica de cuidado, né? Tem várias coisas que eu tenho visto, assim, tenho falado até. A gente tem uma dinâmica, às vezes, de... Eu gosto de trabalhar, às vezes, com enfrentamento, assim, sabe? Porque eu falo, cara, eu sou extremamente maleável, ao mesmo passo que eu sou extremamente rígido com os meus alunos. Então, por exemplo, dei o exemplo agora da Carol de terça e quinta, falei, cara, quando você estiver pronto, você vem. Mas eu acredito que ela já está fazendo o que ela precisa fazer. Só que se eu forçar ela a fazer algo, não vai ser punitivo. Sim, não vai ser gratificante. Não vai ser gratificante, né? Exato. Mas tem outras situações que tem que ser um pouco mais. Então, recentemente eu tive uma conversa com uns alunos meus, né, um casal de alunos que estavam treinando. Eles começaram a treinar e, cara, não estavam conseguindo dar sequência e eu fazia proposta, alterava o treino, ia levando. Muitas vezes a pessoa precisa mais de um pouco de realidade, um pouco de choque de realidade do que de ficar passando a mão, sabe como? E eu trouxe uma visão pra eles que me veio na hora e eu achei muito boa. Eu falei, cara, vocês estão juntos, vocês moram juntos, vocês têm uma família. Eu falei assim, cara, quanto que vocês amam um ao outro? Né? E ele, o namorado ali dela, né, no caso, ele é meu amigo pessoal de muitos anos. De muitos anos. E eu conheço um pouco da característica pessoal dele, do sonho dele. Eles ainda não têm filhos, mas o sonho dele é ser
pai e ele quer ter quantos filhos der, sabe? É o sonho dele. Eu falei pra ele, cara, quanto é que vocês se amam, cara? Ah, mas eu falei assim, pô, vocês estão dispostos a morrer um pelo outro se for preciso? Eu falei, pô, quando você tiver teus filhos, né? Eu falei pra ele, você está disposto a morrer pelos teus filhos? Eu falei, cara, com certeza. Eu falei assim, você está disposto a viver pra ver eles? Eu falei, cara, porque no caminho que você tá indo, você tá só se autodestruindo, cara. Cara, você não come direito, você não dorme direito, você não tem rotina, você não se exercita. Eu falei assim, cara, talvez você não tenha saúde suficiente para conseguir pegar um neto no colo, cara. Né? A gente tem essa dinâmica, às vezes, de pensar que a atividade física é muito difícil. Cara, difícil... Tem muitas coisas que são difíceis. A atividade física, na minha opinião, tá longe de ser uma delas, sabe como?